Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Insight Sonoro. Aqui você pode ouvir a voz dos dados. Eu sou a Bianca, tenho 24 anos, sou engenheira de alimentos pela USP, atualmente trabalho na área de engenharia industrial e estou gravando esse vídeo para mostrar como funcionam alguns dos softwares corporativos mais utilizados no mercado de trabalho como ferramentas de acessibilidade. Nessa playlist especificamente, eu estou trabalhando com o Power BI, que é uma ferramenta que vem sendo cada vez mais exigida no mercado de trabalho, e eu estou utilizando o NVDA, que é um leitor de tela gratuito e de código aberto, que converte as informações que aparecem na tela, na forma visual, em áudio para pessoas com deficiência visual. Me autodescrevendo rapidamente, eu possuo pele clara, olhos castanhos, uso óculos, estou usando uma blusa da USP e estou gravando esse vídeo com o Microsoft Teams. Nesse vídeo, então, eu estarei abordando a fórmula if condicional em conjunto com a fórmula end. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma fórmula condicional para se, no caso aqui, duas condições forem verdade simultaneamente, aparecer uma mensagem para mim na tela. Qual que é a diferença de usar a fórmula condicional if em conjunto com o end ou em conjunto com o or, que o or foi abordado no vídeo anterior? O end, ele vai aparecer a mensagem se as duas condições que eu colocar aqui forem verdade simultaneamente. E o or, ele vai aparecer a mensagem se uma das condições que eu colocar lá ou mais for verdade. Então, se uma ou outra for verdade, ele já vai aparecer a mensagem que eu quero. Aqui no caso, eu estarei usando a end. Então, se todas as condições que eu apresentar lá forem verdade ao mesmo tempo, aí sim ele vai aparecer a mensagem que eu quero. Então, aqui eu estou exibindo a tela do meu Power BI, que é a mesma tela mostrada nos vídeos anteriores, e aqui é o mesmo ponto que eu costumo começar o vídeo. Aqui tem o salvar, Desfazer botão desfazer, dei indisponível, um tab, refazer outro botão tab, indisponível, refazer, refazer a última etc. ação que você Para desfez. alternar entre as Alt, funcionalidades do 4. Power BI, eu vou dar um Ctrl F6. Arquivo guia Alt, Vou F. ouvir arquivo, não é aqui ainda, então vou dar mais um Ctrl Guia, F6. exibição de relatório guia Vou selecionado ouvir a 1 de exibição de 5. relatório, também não é aqui, vou dar mais um Ctrl F6. Aplicativo, relatório do Power BI região, tabela. Ouvir relatório do Power BI, também não é aqui, vou dar mais um. Mostrar ou ocultar o painel de Mostrar ou filtros dos ocultar painel leitores de de filtros, relatório também não botão. é aqui, mais um Ctrl Visualizações botão F6. expandido. Também não é aqui, mais um Ctrl F6. Aplicativo, dados botão Dados, expandido. é aqui, ouvir dados, então vou dar o tab. Pesquisar edição, Pesquisar, vou em dar mais branco. um tab. Árvore, nível 1 tabela base não Tabela selecionado base, recolhido 1 de mais um tab. mais opções botão base. Mais opções eu dou Enter. Selecionar um de Vou desenho. descendo com a Nova, setinha. nova, atualizar, editar, excluir do modelo, ocultar, exibir, recolher, expandir todo. Expandir todo o campo. Aplicativo, árvore, mais opções botão base. Campo de medida amplitude caixa de seleção não marcado. Vou Mais descendo com o tab. mais campo de medida contar, mais campo, mais Descendo com o etapa, tab. mais campo de medida máxima, mais campo de medida média, mais campo de mais opções campo numérico perda, mais Descendo com o tab, mais período mais campo de medida total, mais código mais etapa, mais opções, descendo com o tab. mais opções, campo de medida por cento treino, campo de medida, campo calculado não numérico categoria tempo de empresa, mais opções, adicionar ao campo bem Eu 1 de clico em 16. mais opções em alguma dos campos da tabela que eu quero, que é status treinamento. Dei Enter, vou descendo com a Selecionar, setinha. nova medida, nova coluna 5 E vou de até 16. nova coluna, porque cada um Trabalhando nisso. dos funcionários vai ter uma classificação diferente, que é o mesmo caso das anteriores. Espaço, Então, aqui eu ponho nova coluna e não nova medida. Então, vamos lá. Situação. S, I, T, U, A, C, C, A, U. Espaço. Situação igual, vou pôr um espacinho igual, espacinho. If. Caps Lock. I. Sagdist lista. E F2 de. E F, vou dar um Enter. Ele vai abrir um parênteses para mim. Caps Lock ativado. End. Então, vou escrever A. Sagdist lista. Amplitude 1. N. End 2 de 39. AND com caps lock ativado. Ele vai abrir outro parênteses para mim. Mais F.
Caps Lock desativado. E aqui eu vou pôr as minhas duas condições. Então, ele if, abre parênteses, end, abre outros parênteses. Então, eu vou pôr o que que eu quero. As condições que eu quero que sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Então, eu quero que se a categoria do treinamento, se a categoria do tempo de empresa, na verdade, for mais de 5 anos e, ao mesmo tempo, o treinamento de 5S estiver atualizado, aqui é uma questão meio aleatória que eu coloquei para esse vídeo, então deve aparecer a mensagem como regular para mim. Então, se ao mesmo tempo o treinamento de 5S estiver atualizado e o funcionário tiver mais de 5 anos, ele estaria como regular. Então, como que eu vou escrever isso? Então, se eu vou pôr aqui, vou começar a escrever o nome da tabela, que é status treinamento, e vou procurando com a setinha. S. Sagdist lista. Status treinamentos 1 de 47. Status treinamentos 1 de 47, descendo com a Status setinha. treinamentos por cento. Status treinamentos Descendo com a por setinha para cento. baixo. Treinamento R. Status treinamentos categoria tempo de empresa. Categoria 5. tem tempo de Editor empresa. Eu vou pôr espaço. espacinho. Igual. Igual. Espacinho. Espaço. Abre aspas. Mais de 5 anos. Aqui é importante que eu preciso lembrar como eu escrevi antes, então tem que ser exatamente a mesma grafia. Então aqui o M é maiúsculo. D. Espaço. 5 espaço. anos. S. Fecha aspas. Então o nome da minha condição, ele tem que ser entre aspas. Então, e vou pôr uma vírgula. Logical 2, verifica E se a todos os condição argumentos 2. são O true que e que eu retornará quero? true se A todos os condição argumentos 2. forem true. Eu quero que o status treinamento 5S seja treinamento atualizado. Então, vou procurar status treinamento 5S aqui. S. Pus o S. Vou descendo com a setinha. Status treinamentos por cento. Status treinamentos categoria. Status treinamentos classificação. Status treinamentos código. Status treinamentos data de. Status treinamentos Descendo com a gênero 9 setinha. de 40. Status treinamentos IDR. Status treinamentos nome com. Status treinamentos 5S 12 de 47. 5S, vou dar um enter aqui. Editor caneta. Espacinho. Igual. Espacinho. Qual que é o nome que eu quero? Abre aspas. Treinamento atualizado. T. Então, aqui eu coloquei grafia com T maiúsculo. Lembrando que sempre é importante seguir a mesma grafia. T. U. A. L. I. Z. A. D. U. Fecho aspas. Aspas. Vou fechar um parênteses, por quê? Fecha parênteses. Aqui eu tenho que fechar um parênteses, porque eu já terminei as minhas condições que eu quero dentro do end. Então, eu quero que essas duas condições, elas sejam verdade ao mesmo tempo. Então, eu terminei a parcela da minha fórmula ligada ao end, então eu fechei aqui o parênteses do end. E agora eu vou continuar qual mensagem que eu tenho que exibir, se isso for verdade e se isso for falso. Então, por uma vírgula. Result F true. Aqui eu ainda estou dentro do parênteses do bloquinho do código da fórmula DAX do if. Então, se for verdade, primeiro eu tenho que pôr se for verdade. O que eu quero que apareça? Vou pôr entre aspas. Então, vou pôr aspas, regular. R, E, G, U, L, A, R. Aspas. Fecho aspas e vou pôr uma vírgula. E se for falsa essas duas condições, é atendida e se elas não forem verdade simultaneamente, o que eu quero que apareça, que apareça simplesmente em branco. Então, vou pôr blank. B. Sagdist lista. Base L. Blank 2 de 20. Blank. Editor e vou fechar parênteses. Mais F1 for fecha parênteses. Fechar parênteses e vou dar um enter. Documento. Trabalhando nisso. Aplicativo. Árvore. Mais opções botão. Então, eu vou voltar lá na minha tabelinha e vou puxar ela para dentro da minha tabelinha. Então, vou... Campo. Mais opções. Campo calculado não numérico classificado. Vou descendo aqui código etapa. e vou selecionar. Campo de calendário da. Mais nível de. Nível. Mais. Nível de. Nível. Gênero. Campo numérico ID. Nome completo. Campo calculado não numérico. Situação caixa de seleção não espaço. Selecionado marcado. Layout. Ctrl F6. Reduzir botão. Teste 10. Ctrl F6 de novo. Ctrl F6. Arquivo guia. Ctrl F6. Exibição de. Ctrl F6. Aplicativo. Relatório do Power BI região.
Tabela. E aqui eu clico na minha tabelinha, Documento. vou dar um Enter. Adelino. Nome. Categoria. Classe. Situação pode. Linha 2. Situação. Situação. Linha 3. Regular. Regular. Linha 5. E Situação. aqui dá Coluna para 5. ver a classificação de cada uma das pessoas. Se é branco ou regular. E Tabelas. muito obrigada se você assistiu esse vídeo até